Olá, meus amores do nono. No vídeo de hoje, a gente vai fazer a nossa correção, tá bom? Da última atividade passada, as 5 questões, nas quais ela vinha abordando a questão das relações métricas, tá bom? Do polígono com uma circunferência. Vamos lá para a nossa correção? Então, a correção são da página 146, né? E as questões são da 3 até a 7ª questão, tá bom? Vamos lá. A terceira fala o seguinte: um hexágono regular inscrito em uma circunferência. Determine o raio da circunferência circunscrita ao hexágono, sabendo que a medida do apótema é 3 centímetros, ou seja, tem um hexágono que está inscrito numa circunferência e ele quer que a gente saiba qual é o valor do raio quando o apótema, na alternativa A, no caso, for igual a 3. Então, gente, ó, ele falou do hexágono. Então, eu vou ter que analisar ou o lado, ou a relação, né, que é a formulazinha do lado, ou do apótema. Como ele quer saber o raio e ele já dá o valor do apótema, eu vou utilizar a fórmula do apótema do hexágono, ok? Então, tá aqui. Qual é a fórmula do apótema do hexágono? Raio, né, que é representado pela letrinha R, raiz de 3 dividido por 2. Essa é a fórmula do apótema do hexágono. A, raio, raiz de 3 dividido por 2. A igual ao raio, raiz de 3 dividido por 2. Como aqui ele diz que o apótema é 3 centímetros, então no lugar do A, que representa o apótema, eu vou substituir esse Azinho por quem? Por 3, para mim poder encontrar esse raio aqui, ó, esse R. Então foi o que eu fiz, ó, aqui. A fórmula, então no lugar desse A eu coloquei quem? O 3. Fica 3 igual R raiz de 3 dividido por 2. Aqui eu tenho uma proporção, ó. É como se aqui embaixo tivesse quem? Número 1. Então eu vou fazer a proporção, meio pelos extremos. Vou começar pelo lado que está variável, que a gente quer encontrar, que é quem? O raio. E é representado pela letra R, então vou começar por esse lado. Uma vez R raiz de 3 é quanto? R raiz de 3. E o outro lado agora, 2 vezes 3, 6. Então, eu tenho R raiz de 3 igual a 6. Só que eu quero saber o valorzinho do R sozinho. Então, vou ter que isolar ele, ó. Tá aqui, ó. R é igual. Aí vai ficar, ó, 6. Como esse raiz de 3 está multiplicando, ele vai passar o quê? Dividindo. Então, vai ficar aqui, ó, R sozinho igual a 6 dividido por raiz de 3. Radical no denominador. O que é que a gente tem que fazer? A gente tem que racionalizar. Se estivesse aqui em cima, precisava? Não precisava. Mas como está aqui no denominador, esse radical, esse raiz de 3, eu vou ter que racionalizar. Tia, como é que faz isso? Eu vou repetir, ó, o denominador não é raiz de 3, eu vou repetir ele aqui, ó, uma fração. Raiz de 3 sobre raiz de 3. Agora multiplica. 6 vezes raiz de 3, 6 raiz de 3. 3, raiz de 3 vezes raiz de 3, eu posso cortar, gente, ó. Aqui eu tenho raiz de 3 e raiz de 3. São iguais os índices, aqui é raiz quadrada. E aqui também eu tenho o mesmo valor, certo? Dentro do radical, o radicando é 3 e aqui também é 3. Eles são iguais, tanto no índice como radicando o valorzinho que está dentro. Então, eu posso cancelar os dois radicais e extrair o 3 de dentro. Tia, mas eu quero fazer o processo, ó. Raiz de 3 vezes raiz de 3. Fica raiz quadrada. 3 vezes 3, 9. Quem é a raiz quadrada de 9? 3, ó. Então, para ser mais objetivo, eu posso cancelar logo o radical e tirar o 3. Então, fica 6 raiz de 3 dividido por 3. Como aqui se trata de uma multiplicação, eu estou multiplicando 6 vezes o raiz de 3, eu posso dividir o 6 por 3 para simplificar. E eu vou fazer, ó, 6 dividido por 3, 2. E esse raiz de 3, eu repito. Então, resultado final, 2 raiz de 3. Então, quando o apótema desse hexágono for 3, o raio será 2 raiz de 3. Ok?
E na alternativa B e C, a gente vai repetir o mesmo processo. Porque aqui é quando o apótema é igual a 3. E aqui ele quer saber quando for igual a 7. Então, do mesmo jeito, qual é a fórmula do apótema do hexágono? Apótema é igual a R raiz de 3 dividido por 2. Como ele diz aqui que o apótema é 7, no lugar desse A, vou colocar o 7. Então, fica 7 igual a R raiz de 3 dividido por 2. Aqui eu vou ter uma proporção. Meio pelos extremos. Uma vez R raiz de 3, fica ele mesmo, R raiz de 3. É só uma vez ele. Igual, 2 vezes 7, 7 vezes 2, 14. Então, fica R raiz de 3, R raiz de 3 igual a 14. Como eu quero saber só o valor desse R, ó, eu vou deixar ele isoladinho bem aqui, ó, R é igual. Coloca-se o 14, que ele está depois da igualdade, e esse raiz de 3 aqui não está multiplicando, ele vem para cá dividindo, ó. Por isso que ele está aqui embaixo, ó. Fica R igual a 14 dividido por raiz de 3. Temos que racionalizar novamente. Então, para me racionalizar, multiplica, coloca uma nova fração com o denominador, raiz de 3 dividido por raiz de 3. Agora a gente vai multiplicar, ó. 14 vezes raiz de 3, 14 raiz de 3. Aqui eu já sei daquele processo, como são iguais o índice e o radicando, posso cancelar, fica o 3, sai o 3, extrai o 3 da raiz. Resultado final, 14 raiz de 3 dividido por 3. Tia, posso dividir esse 14 por 3? Pode, mas eu deixei na forma de fração justamente para não dar uma conta exata. Então, se quiser terminar aqui, não tem nenhum problema, ok? Então, quando o apótema for 7, o meu raio será 14 raiz de 3 dividido por 3. Na alternativa C, ele fala quando o apótema for igual a 9. Então, mesmo processo. A fórmula do apótema do hexágono, R raiz de 3 dividido por 2. Como ele disse que o apótema é 9, então esse Azinho vai ser quanto? 9. Substituir, ó. Fica 9 igual a R raiz de 3 dividido por 2. Vamos ter a proporção, aqui eu vou colocar 1, né? Como se tivesse aquele 1 imaginário. Vou fazer agora meio pelos extremos. Uma vez R raiz de 3, fica R raiz de 3, igual 9 vezes 2, ou 2 vezes 9, 18. Então, aqui eu vou deixar o Rzinho sozinho, igual a 18 dividido por raiz de 3. Temos o radical aqui, ó. Vamos ter que racionalizar. Repito ele aqui 2 vezes em forma de fração. Raiz de 3 sobre raiz de 3. E multiplica. 18 vezes raiz de 3, que é 18 raiz de 3. Aqui tem aquele processo, são iguais o índice e o radicando, cancelo. Extraio o 3 para fora do radical, de dentro do radical. Fica 18 raiz de 3 dividido por 3. Como aqui é uma multiplicação, eu posso estar o quê? Dividindo. 18 dividido por 3, 6. E esse raiz de 3 eu repito. O que quer dizer? Que quando o meu apótema for igual a 9, nesse hexágono inscrito, o meu raio será 6 raiz de 3, ok? Então, é uma questãozinha bem simples, só substituir e resolver essa proporção, tá bom? Próxima questão, a quarta. Um quadrado e um hexágono regular estão inscritos em uma circunferência. Então, tem um quadrado e tem um hexágono que estão inscritos em uma circunferência. Determine a medida do lado do quadrado. Então, ele quer o lado do quadrado. Vocês têm que ir anotando as informações, ó. Ele quer o lado do quadrado, sabendo que o perímetro do hexágono mede 15 centímetros. Aí ele deu essa informação. Utilize raiz de 2 igual a 1,4. Então, ele quer saber o lado do quadrado. E a única coisa que ele me deu de informação foi que o hexágono, ele tem 15 centímetros de lado. Aí eu coloquei aqui, ó. Como o perímetro é 15 centímetros do hexágono, tá?
Ele diz que o perímetro do hexágono é 15. Logo, o seu lado será igual a quanto? A 2,5. Mas por que, tia? Porque 15, né, o total, a soma de todos os lados, o perímetro. E eu sei que o hexágono ele tem quantos lados? O hexágono tem 6 lados. Então, 15 dividido por 6 é igual a 2,5. Então, eu já sei que o lado do hexágono é igual a 2,5. No hexágono, o lado é igual ao raio. Dentro do hexágono, quando a gente quer saber o lado dele, a relação métrica é que o lado do hexágono, L6, é igual ao raio da circunferência. Então, se eu sei que esse hexágono, o lado dele é 2,5, então se o lado é igual ao raio, então por dedução o raio também vai ser quanto? 2,5. Então, eu já descobri o valor do raio para poder descobrir o lado do quadrado, tá bom? Então, já descobri que o raio é igual a 2,5. Vamos lá para a segunda parte. Descobri que o raio é igual a 2,5, vou calcular o lado do quadrado. O lado do quadrado é dado por esta fórmula, por essa relação, ó. O L4, que é o lado do quadrado, é raio, raiz de 2. Então, o raio eu não descobri que é 2,5. Então, repete aqui o lado que eu quero saber. No lugar desse R, que é o raio, eu coloco 2,5. E na questão, bem aqui, fala o quê, ó? Utilize raiz quadrada de 2 igual a 1,4. Ele pediu para a gente utilizar essa informação aí. Então, aqui, raio 2,5 e raiz de 2, 1,4. Então, né, raio vezes raiz de 2. Então, fica 2,5 vezes 1,4. Fazendo a multiplicação, a gente encontra como valor 3,5 centímetros. Ou seja, esse quadrado tem lado igual a 3,5 centímetros. Então, é uma questãozinha bem facinha, gente. É mais para a gente pensar, assim, raciocinar e ir juntando as informações que a gente consegue desenrolar, tá bom? Então, lado igual a 3,5. A quinta pergunta fala o seguinte. A figura a seguir mostra um vitral circular no qual se destacam um hexágono regular escrito em seu contorno. Então, aqui a gente tem o hexágono regular, certo? Circunferência, né, representado pelo vitral, e a figura, o polígono, que é um hexágono regular. Sabendo que o diâmetro do vitral é 42 centímetros, qual será o perímetro desse hexágono? Ele quer saber o perímetro do hexágono, e ele disse que o diâmetro, né, o diâmetro da circunferência é igual a 42 centímetros. Então, o diâmetro é o todo, certo? É o segmento que passa pelo centro da circunferência de uma ponta a outra, digamos assim. 42 centímetros. Então, ele quer saber qual é o perímetro desse hexágono. Para mim saber o perímetro do hexágono, eu tenho que saber quanto vale o lado dele, para depois estar multiplicando por 6. É o que a gente vai fazer agora. Bem simples, gente. O diâmetro é 42, né? A questão disso. O diâmetro da circunferência é 42. Logo, o raio vai ser igual a quanto? A 21. O raio não é a metade do diâmetro? Se o diâmetro é 42, a metade de 42, 21. No hexágono, o L é igual a quem? Ao raio. Tem essa relação? O lado do hexágono é igual ao raio. Então, a gente já matou aqui, ó. Concluímos, então, que o lado também será igual a 21. Se no hexágono o lado é igual ao raio e o raio é 21, logo o lado também vai ser 21 centímetros. Então, o que é que eu faço? Como queremos calcular o perímetro do hexágono, é só a gente multiplicar 6 vezes 21. Por quê? 21 é o valor de um lado. E o hexágono não tem 6, então vou ter que multiplicar. 6 vezes 21 é igual a quanto? 126 centímetros. Ou seja, esse hexágono aqui, o seu perímetro é igual a 126 centímetros. Sexta questão. O raio de uma circunferência corresponde em centímetros à raiz positiva.
Então, ele falou, o raio é igual à raiz positiva da equação x² menos 3x menos 40 igual a zero. Então, essa é a equação do segundo grau, que a gente vai ter que calcular o delta, o Bhaskara, para poder encontrar essas duas raízes. Sendo que a gente só vai considerar a positiva, porque a questão fala, ó, a raiz positiva dessa equação. Nessas condições, determine em seu caderno a medida do lado, então ele quer saber a medida do lado, e do apótema do triângulo equilátero, do triângulo. Então eu vou ter que analisar quem é a fórmula do lado e do apótema do triângulo que está escrito nessa circunferência, ok? Inscrito nessa circunferência, no caso que eu acabei de falar. Então, é bem simples. Nessa parte da equação do segundo grau, como a gente já viu bastante, eu só coloquei os valores das raízes, tá? Para a gente ganhar tempo. A gente já sabe que vai aplicar o delta, depois aplica o Bhaskara e encontra as duas raízes. A gente já viu esse conteúdo bastante. Então, eu já coloquei aqui as nossas raízes, ó. Até porque o foco do conteúdo são as relações métricas. Então, as duas raízes da equação x² menos 3x menos 40 igual a zero são menos 5 e 8. Então, se você quiser calcular aí para conferir, você vai encontrar exatamente esses valores, essas duas raízes, menos 5 e 8. Como devo considerar positiva, ou seja, ele falou, é a raiz positiva. Quem que está positivo aqui, o menos 5 ou o 8? O 8. Então, considerando a positiva, o raio será igual a quanto? A 8. Descobri o valor do raio. Pronto, o que é que eu vou fazer agora, já que eu já sei quem é o raio, que é igual a 8 centímetros? Vou pegar a fórmula do lado e do apótema do triângulo. O L3, que é o lado do triângulo, a fórmula é raio, raiz de 3. E o A3, que é o apótema do triângulo, a fórmula é raio dividido por 2. Então, a gente vai só substituir, ó. O lado não é R raiz de 3? Se o raio é 8, fica 8 raiz de 3. Acabou. Esse é o lado. E o apótema, né? O raio dividido por 2? Se o raio é 8, fica 8 dividido por 2. O apótema é 4. Ok? Vamos lá. Para a nossa última questão. Sétima questão. Para a gente terminar, finalizar a nossa correção, fala o seguinte. A medida do lado de um quadrado escrito em uma circunferência corresponde à medida da hipotenusa de um triângulo equilátero cujos catetos medem 2 raiz de 3 e 2 centímetros. Determine em seu caderno o raio da circunferência onde está escrito esse quadrado. Gente, falou em hipotenusa e cateto, imediatamente vai estar associado ao teorema de Pitágoras. Então, se ele fala a medida do lado de um quadrado escrito corresponde à hipotenusa, então quer dizer que o lado, o valor do lado desse quadrado, ele representa o A, né, que é o Azinho da hipotenusa do teorema de Pitágoras. E ele deu o valor dos outros dois catetos, primeira coisa que a gente vai fazer é encontrar essa hipotenusa utilizando o quê? Teorema de Pitágoras. Primeiro passo é calcular o valor do quadrado, né? Do lado do quadrado, que é justamente representado por essa letrinha A, que também representa a hipotenusa do teorema de Pitágoras. A gente sabe que o teorema de Pitágoras é A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Como eu quero encontrar o valorzinho de A, repetir aqui, A ao quadrado. Igual. Primeiro cateto, B ao quadrado, 2 raiz de 3. Fica 2 raiz de 3 elevado ao quadrado, mais. O segundo cateto não é igual a 2, então fica 2 ao quadrado. Montei aqui, agora eu vou resolver. Repetir A ao quadrado, vou resolver esse daqui, ó. 2 ao quadrado fica quanto? 4. Porque 2 vezes 2, 4. Quando chega aqui no radical, ó, esse radical é uma raiz quadrada. Então, eu vou fazer o quê? Como são iguais, aqui não é 2 e aqui também não é 2, eu vou cancelar esse 2 com esse 2.
Quando eu cancelo, quando eu faço isso, esse radical desaparece e vai ficar em 3, coloca entre parênteses que a gente ainda vai multiplicar. Repetir mais, agora 2 ao quadrado, fica quanto? 4. Repetir o a ao quadrado aqui, igual. Vou logo multiplicar, ó. Primeiro a gente faz a multiplicação. 4 vezes 3, 12. Mais 4. A ao quadrado é igual a quanto? 12 mais 4, 16. Como eu quero saber só o valor de a, sem ele estar elevado ao quadrado, a gente sabe que esse 2 aqui, ó, é uma potência. E a operação inversa da potência é o quê? A radiciação. Se ele é uma potência, depois da igualdade ele vira uma raiz. Se ele é uma raiz, antes ou depois da igualdade ele se transforma na potência. Então, se eu quero eliminar esse 2 aqui, ó, ele vai se transformar o quê? Na raiz quadrada. Se fosse um 3, seria a raiz cúbica. Se fosse um 4, a raiz quarta. E assim por diante. Então, isolei o a sozinho, igual. Coloca-se o mais ou menos, certo? Porque a gente tem duas raízes. Pode ser uma positiva e uma negativa, mais ou menos. Esse 2 se transformou na raiz quadrada de quem? Ó? Que é o número que está aqui? 16. Então, a é igual a mais ou menos, quem é a raiz quadrada de 16? 4. Só que a gente tem que considerar o quê? Que nós vamos pegar o valor positivo. Eu tenho mais 4 e menos 4, mas eu vou considerar quem? O mais 4, valor positivo, tá? Então, eu já descobri que o lado desse quadrado é igual a 4. Ó. O lado do quadrado é igual a 4, resolvendo lá o teorema de Pitágoras. Logo, vou pegar aqui a fórmula do lado do quadrado, porque eu não quero saber quem é R, o valor do raio. Então, a fórmula do L4 é L igual ao raio raiz de 2. Como eu descobri que o lado é 4, no lugar desse L, eu vou substituir por quem? Ó? Por 4. Então, fica L, no lugar dele eu coloco 4. 4 igual a R raiz de 2. Aqui eu fiz só trocar, certo, gente? Como o R ele precisa estar no primeiro termo antes da igualdade, eu só troquei. Se 4 é igual a esse daqui, se eu trocar eles de canto, eles vão continuar igual, certo? Então, troquei aqui, ó, ficou R raiz de 2 igual a 4. Como eu quero saber só o valor de R, eu deixei ele sozinho aqui, ó. R igual. Repeti o 4 que estava depois da igualdade. Esse raiz de 2 não estava multiplicando? A operação inversa da multiplicação, a divisão. Então, ele vem para cá o quê, ó? Dividindo. Só que quando eu chego aqui, ó, R igual a 4 dividido por raiz de 2, tem um radical aqui no denominador e não pode, a gente tem que racionalizar. Tia, como é que eu vou racionalizar? A gente repete o denominador aqui duas vezes, ó, em forma de fração. Né, raiz de 2, então coloca aqui, ó, pontinho de multiplicação e repete ele duas vezes. Raiz de 2 dividido por raiz de 2. Vamos multiplicar agora. 4 vezes o raiz de 2, fica 4 raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2, aquele mesmo esquema. O radicando é igual e o índice também é igual, ó, que é 2 e 2, raiz quadrada. E aqui também é 2 e 2. Quando eles são iguais, na multiplicação eu posso fazer o quê? Cancelar os radicais. Quando eu cancelo, eu extraio o 2 da raiz, eu tiro ele de dentro da raiz, ó, ele fica livre dela. No caso, agora nós temos 4 raiz de 2 dividido por 2. Aqui se trata de uma multiplicação, então eu posso dividir esse número aqui, ó, por esse que está embaixo. 4 dividido por 2, 2. Tia, eu faço com que esse raiz de 2? Repete, ó, tá aqui ele. Resultado final, 2 raiz de 2. Ou seja, essa circunferência tem um raio igual a 2 raiz de 2. Ok? Então, a gente finaliza a nossa correção por aqui. Nosso livro também já finalizamos, né? Essa é a última atividade do nosso capítulo, do nosso segundo módulo. Será passado para vocês na segunda-feira a nossa avaliação, certo? A nossa avaliaçãozinha. Estudem, façam e qualquer dúvida vocês sinalizam para a gente no grupo, tá bom?